Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, olha eu aqui mais uma vez, graças a Deus, tanto tempo sumido aí, mas estamos por aqui, graças a Deus, amém? Não fui arrebatado ainda não, tá? Que nem alguns irmãos de outros ministérios, qual eu congreguei, às vezes a gente passava um tempo sumido e eles falavam, sabe que o irmão tinha sido arrebatado, mas ainda não. Mas cremos que em breve estaremos com o nosso Senhor Jesus para sempre, amém? E graças a Deus pela perseverança dos irmãos do canal que estão aí ainda. E Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Tudo vem para o nosso aperfeiçoamento, todas as provas, todas as lutas. Ela serve para nos amadurecer espiritualmente. E toda prova ela vem para um amadurecimento e um crescimento, principalmente para a obra de Deus. Amém? Tudo, meus irmãos, que passa na nossa vida, na nossa família, ou seja lá o que for em nossa volta, às vezes é para um grande aperfeiçoamento, mas nós devemos entender qual é o propósito de tudo o que acontece na nossa vida. Amém? Meus amados irmãos, Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração. Você crê? Eu creio em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela não envelhece. Nós nascemos e nós envelhecemos, mas a palavra de Deus ela não envelhece, porque ela é viva e eficaz para sempre. A palavra de Deus, meus irmãos, ela se renova a cada manhã. Às vezes o homem dorme e acorda mais velhos, mas a palavra de Deus ela não envelhece. Por isso que a palavra diz que o Espírito é que verifica, a carne para nada ela presta. E a palavra de Deus ela é Espírito, ela é vida. E ela é eficaz em todo o tempo. Ela sempre vai ser eficaz. Amém? E eu creio que Deus vai falar ao seu coração e ao meu coração. Se nós crer no poder da palavra de Deus e permanecer com essa palavra dentro do nosso coração e nunca se afastar dela, ela sempre, meus irmãos, ela vai falar conosco. A palavra de Deus ela é maravilhosa na nossa vida. Quando nós ouvimos ela em espírito, quando nós pregamos ela em espírito, quando nós abrimos o coração para a palavra de Deus, ela faz em nós uma corrente d'água inesgotável, que nem Jesus fala para aquela mulher samaritana. Uma corrente d'água inesgotável, meus irmãos, é água que ela vai limpando tudo aquilo que ainda há sujeira. Por exemplo, se você pega uma água corrente no lugar que aquela água é corrente, não vai acumular nada de sujeira. Por quê? Aquela água corrente, ela sempre vai lançar fora toda a sujeira. Por isso que a palavra de Deus ela é uma fonte d'água inesgotável. Ela é uma fonte d'água inesgotável. Isso quer dizer que todas as vezes que nós lemos, que nós ouvimos a mensagem Espírito, ela vai nos renovando, ela vai nos limpando a cada dia para nós chegar ao aperfeiçoamento puro, santo e genuíno, conforme a palavra de Deus. Amém? Vamos orar um pouco em nome de Jesus? Vamos orar e falar com o nosso Deus? E oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, pela tua graça e misericórdia, Senhor Jesus, que até aqui a tua misericórdia tem nos sustentado. Obrigado, meu Pai, por tudo o que nós temos passado. Se assim tudo é para a tua glória e para o teu louvor, que seja manifesto o poder do teu Espírito Santo na nossa vida, para o crescimento espiritual, para o amadurecimento. Porque o Senhor sabe a boa obra que o Senhor começou na minha vida e na vida daqueles que o Senhor tem chamado. Por isso que todos devemos dar graça ao Senhor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Senhor Jesus Cristo, faça em nós, através do Teu Espírito Santo, um vaso de honra nas Tuas mãos, cheio da Tua unção, da Tua graça e misericórdia, e do Teu amor e da Tua justiça. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra, porque o poder da Tua palavra ele é grande, e ainda ele se manifesta na vida daqueles que crêem.
Jesus, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, como vaso de honra. Recebe com cheiro suave a minha vida na tua presença. Me dá sabedoria que vem do céu, por intermédio do teu Espírito Santo. E para que a tua palavra, aonde ela chegar, ela enche os corações e ela transforma os corações em uma nova criatura, em um caráter novo, em uma vida nova. E tudo isso vem através do teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, do juízo e da misericórdia. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, faça de mim um homem simples, humilde e sincero na tua presença. É o que eu te peço, pela tua graça e misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, aqueles que têm tempo de pegar as vossas Bíblias, Sagrada Escritura, ou depois aqueles que vão ouvir, depois os irmãos podem meditar. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, no dia de hoje a gente vê que muitas pessoas, elas professam que têm uma fé inabalável. Ou alguma porque serve a alguma religião, que nem muitos ousam a falar, né, de ser religiosa. Ou outros porque estão dentro de uma congregação. Todos, ou a maioria, fala que tem fé. Agora, quando nós vamos para a prática da fé, a gente vê que poucos, infelizmente, praticam a verdadeira fé. Existe uma fé que ela é uma fé natural. E existe uma fé que ela é um dom de Deus. A fé que ela é natural, todo mundo professa que tem ela, ou a maioria, né? Porque tem pessoas que são ateus que falam que não tem fé, que não crê, que não acredita em nada. Mas Jesus fala lá no Evangelho de Lucas, porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé na terra? Será que ele vai achar um povo cheio de fé, que nem outrora tinha um povo cheio de fé? Ou será que Jesus vai achar um povo desacreditado, desanimado, sem esperança, sem convicção daquilo que serve ou daquilo que professa servir? Ou será que Jesus vai achar dentro de nós um coração cheio de fé, acreditando na sua promessa que ele virá e que esperamos e aguardamos a sua vinda? Se você que está aí do outro lado, imagina que você está no deserto. Um deserto onde não tem água, onde não chove. Aonde não chove de maneira nenhuma. Um deserto que as pessoas falam assim, aquele lugar não chove, porque ali é o deserto, ali não vai chover. Naquele deserto não vem chuva, não tem como chover no deserto. Porque já chama deserto. Agora imagina você no deserto e você, naquele deserto ali, você começa a construir uma arca. Você está no deserto, não chove. Não chove de maneira nenhuma no deserto. E você começa a construir uma arca. Logo, a arca, ela representa pessoas que crê que verá água para que a arca ela possa estar dentro da água. Ninguém constrói uma arca para morar e viver no seco. Por exemplo, os navios servem para quê? Para naufragar no mar, para levar, por exemplo, navio que leva alimento, outros navios que transportam várias coisas. Então, quando se fala significado de navio ou arca, todo mundo consegue entender que aqueles que estão construindo a arca, provavelmente, ele vai colocar ela na água para naufragar, para ter algum destino. Agora imagina você construindo uma arca no deserto que não chove. Ou imagina você na época de hoje, construindo uma arca no deserto que não chove. Imagina como será a visão das pessoas que passam naquele deserto e vê você construindo uma arca.
Imagina o que elas vão pensar de você. Ou a palavra de Deus ela vai mais além ainda e mais profundo ainda. Imagina a fé das pessoas nos dias de hoje, vendo você construindo uma arca no deserto. Imagina. Porque a cada dia que passa, a fé das pessoas ela vai morrendo. As pessoas vão perdendo a fé, vão perdendo a convicção do Evangelho. Evangelho não é você ir para um templo religioso, irmãos. As pessoas pensam que evangelho simplesmente é você pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e correr para um templo religioso, para uma igreja, que nem muitos falam, mas a igreja é nossa. E só isso não baseia o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é poder. É poder. Vai muito mais além do que muitos imaginam. Agora imagina você na geração de hoje, você construindo uma arca no deserto e muitos passando ali vendo você construir uma arca. O que eles vão pensar e falar de você? Logo vão pensar que você é um dos mais loucos dessa geração. Vão pensar logo que você é um homem que não tem juízo, que não pensa. É um dos mais loucos dessa geração. Você construindo uma arca no deserto nos dias de hoje, onde não se tem mais fé, convicção. Muitos acho que já entenderam aonde a mensagem ela vai nos levar. E ela vai nos revelar o poder da palavra de Deus. Agora imagina, irmãos, uma geração inteira vendo você construindo uma arca no deserto, onde não chove de maneira nenhuma. Simplesmente vê um sereno da noite, cai aquele aruvaio ali no deserto e pronto. Mas dilúvio, água não tem. Primeiro, sempre vão tacar pedra, que você é um homem louco, o porquê que você está construindo uma arca no deserto, sendo que não chove e não vai vir água, e nunca você vai precisar usar a tua arca porque não tem água para você colocar ela na água e ir para algum destino, ou chegar em algum destino. E você sabia que assim foi nos dias de Noé. Assim foi nos dias de Noé. E assim está a geração de hoje. Quando você começa a construir algo espiritual para a tua vida, para a salvação da tua alma, sempre vem pessoas loucas, sem fé, sem convicção do Evangelho, querendo falar que você está ficando louco. E o porquê que você carrega uma vida santa, pura e genuína diante da presença de Deus. Sendo que o céu para alguns já não existe mais. Sendo que o céu para a maioria deles hoje, dentro de uma igreja, dentro do templo religioso, porque perderam a convicção da volta do Senhor Jesus. Por isso que muitos não se preparam. Por isso que muitos acham que aqueles que vivem uma vida santa na presença de Deus estão ficando loucos. Porque perderam a convicção que um dia o Senhor virá para buscar o seu povo. E assim aconteceu com Noé, meus irmãos. Noé, para muitas pessoas, quando estava construindo aquela arca, naquela época que não chovia, a Bíblia diz que Deus só mandava o vapor e ali irrigava a terra. Subiu o vapor e aquele vapor, o que acontecia? Com aquele vapor vinha aquela pouca quantidade de água, mas não chovia. Não tinha dilúvio. Simplesmente Deus fazia isso para irrigar a terra. Subiu o vapor e através do vapor vinha aquela água, pouca. Sabe aquela neblina que você amanhece o dia e está ali naquele mato? Pouca coisa. Assim era naquela época. Não tinha dilúvio, não tinha tempestade. E para aqueles que estavam lá fora, com uma visão completamente fora da palavra de Deus, era uma loucura aquilo que Noé estava fazendo. O porquê construir uma arca?
Por que construir uma arca sendo que não chove? O que esse homem vai fazer com essa arca? E você sabia, trazendo para o lado de hoje, assim é com a nossa vida? Por que aquele homem quer ser santo? Por que aquela mulher quer ser santa? Por que aquele homem dentro da congregação onde ele congrega, ele quer ser santo mais do que os outros? Acontece conosco. Acontece nos nossos trabalhos. Acontece na sociedade que nós vivemos no dia de hoje. Acontece. Mas imagina eles que um dia o Senhor virá. E aqueles que não tiver preparado, ficará para trás. Aí está lá, Deus dá uma ordem para Noé. Noé, construa a arca porque eu vou destruir essa geração. Construa. Ou seja, trazendo para nós no dia de hoje, te prepara espiritualmente para se encontrar com o Senhor. Deixa que as pessoas falem. Isso é normal na nossa caminhada. Alguém querer nos apontar, querer nos condenar pela vida que nós vivemos na presença de Deus. Isso é normal. Porque o que os ímpios vai pensar de nós? Ele vai nos aplaudir dizendo, não, você está certo. Construindo uma vida espiritual santa na presença de Deus, você está certo. Não, eles vão falar isso. E principalmente os que estão dentro da congregação no dia de hoje. Porque muitos se tornaram pessoas carnais. Dentro de um templo religioso. E Deus dá uma ordem para Noé. Noé construir a arca. Para Noé, era uma obediência àquilo que Deus tinha falado com Noé. Para os que estavam lá fora, era loucura Noé construir aquela arca. E você já imaginou como que é a nossa vida nos dias de hoje? Nós lutar para viver uma vida na presença de Deus? Os apontamentos que tem sobre a nossa vida? Só que uma coisa, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Ou dar ouvido à voz de Deus e construir uma vida santa, plena e genuína na presença dele, ou dar ouvido aos loucos lá fora desse mundo. Quando eu falo os loucos lá fora, eu falo dentro do templo religioso e os que estão fora. Mas Noé pega e dá ouvido àquilo que Deus falou para ele. Simplesmente se construir a arca. O dia, a hora, eu sei, você não sabe. Eu só estou mandando você construir a arca. Muitos falam que Noé passou 120 anos construindo a arca, mas Noé não passou 120 anos. Nós pensamos, eu pensava dessa forma, mas Noé não passou 120 anos construindo a arca. Quando Deus fala aqui em Gênesis capítulo 6, se você for ler mais adiante, aqui no 6 em diante, Deus fala que o homem viverá 120 anos no máximo. Mas não é que Noé passou 120 anos construindo a arca. Isso é outra questão, é outra parte de outro ensinamento. Mas Noé começa a construir aquela arca, meus irmãos. É como se fosse uma pessoa fosse visitar alguém ou algum dos seus parentes e falava assim, olha, prepara as malas que um dia eu vou vir para te buscar para nós fazer uma viagem. Ou eu vou passar na tua casa e nós vamos fazer uma viagem junto. E simplesmente você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e você voltar na casa daquela pessoa e chegar lá, ela não tem preparado nada ainda. Está tudo desarrumado, tudo desorganizado. Ela não preparou a mala, não fez aquilo que deveria fazer, não colocou aquilo dentro da mala ao qual deveria colocar para ir para aquela viagem. E simplesmente você chegou de repente, sem falar, sem avisar, e aquela pessoa estava tudo desapercebida, toda desarrumada, toda desorganizada. E você sabia que assim vai ser quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, o seu povo? Muitos vão estar despreparados. Ele não falou o dia nem a hora. Ele só manda nós se preparar. Ele não fala o dia nem a hora. Ele só manda nós se preparar. E assim, meus irmãos, Deus deu a ordem para Noé. Construa a arca, Noé. E eu vou trazer o dilúvio para destruir a humanidade.
Só que Deus fala, mas por que Deus ia destruir a humanidade? Se você pegar aqui no começo de Gênesis, Gênesis capítulo 6 em diante, mas nós vai bem depois, o pecado começou a crescer, meus irmãos, a malícia no coração do homem começou a crescer. E aquilo Deus já não se agradava mais daquilo que estava acontecendo. Então, meus irmãos, nos dias de hoje, trazendo o evangelho que muitos estão vivendo nos dias de hoje, a fé que muitos estão vivendo nos dias de hoje, você construir uma arca no deserto hoje, eu creio que é ainda pior do que nos dias de Noé. É pior do que no dia de Noé, porque a geração de hoje está pior do que nos dias de Noé. Até dentro das congregações, irmãos. A geração está pior do que nos dias de Noé. Imagina, irmãos, essa geração vindo e como muitos vê, você construindo uma vida santa, genuína na presença de Deus. Quantos apontamentos dentro das congregações? Por quê? Porque, infelizmente, os que estão dentro da casa de Deus perderam a convicção do evangelho. E quando vê alguém construindo uma vida santa, construindo a arca, porque é a ordenança de Jesus Cristo ter uma vida santa, é onde acontece, meus irmãos. É onde acontecem as perseguições dentro das congregações. Porque é loucura para algum. Você vê que o evangelho de Jesus Cristo para alguns que perecem é loucura. É loucura o evangelho de Jesus para aqueles que perecem. E muitos estão perecendo dentro da casa de Deus. Aí Deus dá uma ordem a Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Gênesis capítulo 6, versículo 13. A palavra de Deus, ela nos diz assim, em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os defarei com a terra. Deus fala para Noé, olha, é chegado o fim de toda a carne, e eis que eu desfarei com a terra. Ou seja, eu vou destruir a humanidade da terra, porque a violência, ela cresce e aumenta. O versículo 15 diz assim, o 14 diz assim, e faz para ti uma arca da madeira de golfe. Farás comprimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus fala para Noé, olha, faz uma arca dessa maneira, desse tipo. Olha a ordem de Deus. Ou seja, as coisas de Deus, meus irmãos, ela tem ordenância em tudo. Deus falou para Noé, construa uma arca, pega essa qualidade de madeira, depois você pega e abetuma todas as brechas da arca com betume. Ou seja, não deixa nada que vai atrapalhar no dia da tua embarcação, no dia do dilúvio. Mas abetuma toda a arca. Ou seja, qual era o sinal de Deus? E qual é o mistério da palavra de Deus aqui? Tem mistério de Deus aqui nesse capítulo e versículo. Sabe por que Deus falou para Noé, olha, pega e abetuma toda a arca, não deixa nenhuma brecha. Sabe por quê? Se Noé deixasse alguma brecha na arca, quando vinsse o dilúvio, a água entraria na arca. E a arca afundaria. A
arca ia afundar. E você sabia que assim é a nossa vida na presença de Deus? Se houver alguma brecha na nossa vida, naquele dia do juízo final, nós vamos naufragar. Nós vamos ser afundados, nós vamos ser destruídos por Deus. É mistério a palavra de Deus, irmãos. É mistério a palavra de Deus. Então ele falou, sela toda a arca, que é para não entrar nada. E a nossa vida espiritual é dessa forma, meus irmãos. Nós temos de se revestir do Espírito Santo de Deus para que não entre nada impuro na nossa vida. O versículo 15 diz assim: e desta maneira a farás, de 300 côvados, e o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Aqui tem mistério novamente da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus, ela é poder para aqueles que creem. Deus falou, olha, constrói a arca. O comprimento é dessa forma. O comprimento é dessa maneira. O comprimento é esse, a largura é essa e a altura é essa. Tem mistério da parte de Deus. O que Deus quer dizer com isso para nós? E nos revelar coisas profundas e espirituais. Quando Deus dá uma ordem para Noé construir a arca em certa medida, sabe o que Deus quer dizer com isso, meus irmãos? Você lembra lá do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13? Você lembra o que está escrito lá? A Bíblia diz que a porta é estreita. O caminho é apertado. Ou seja, a ordenança de Deus para Noé é: constrói dessa forma. Faça dessa maneira. Assim como o próprio Jesus deixou escrito lá na graça. A porta, ela é estreita. Ou seja, a porta de entrada para o céu, ela tem uma medida, meus irmãos. Não é da maneira que nós achamos que nós vamos entrar lá, não. Ela tem uma medida. Ela tem disciplina. Ela tem correção. Ela tem santidade, ela tem obediência, ela tem preparação para entrar. Não pense que você vai entrar de qualquer maneira, não. Deus deu uma ordem para Noé: a arca será construída dessa forma, dessa medida, dessa altura, dessa largura, é que você vai construir a arca. Jesus fala lá em Mateus a mesma coisa. A porta de entrada para o céu, ela tem medida. Ela é estreita e apertada. E aqueles que tiver com bagagem, eles não entram naquela porta, porque ela é estreita. Aqueles que tiver mágoa no coração, rancor no coração, ódio, inveja, todo tipo de coisas que não agrada a Deus não entra, porque a porta, ela tem medida. E para você entrar, você tem de estar de acordo com aquela medida daquela porta, meus irmãos. Por exemplo, como que você vai querer entrar numa casa
com um guarda-roupa, sendo que a porta ela tem, por exemplo, 1,10 m de largura, ou 90. Como você vai querer entrar com um guarda-roupa montado numa porta de 1,10 m ou 90 de largura, sendo que o guarda-roupa tem 3 metros, 2 metros de largura? Como que você vai entrar? Eu falar, é impossível um negócio desse. Você fala assim, não, como que pode? Isso aí é loucura, a pessoa querer entrar numa porta que tem 90 centímetros de largura, querer entrar com um guarda-roupa ou com um armário montado de 2 metros de largura, como que vai entrar? Não tem como entrar. Então você tem uma decisão. Ou você joga ele fora, e só você entra, ou simplesmente você decide ficar lá fora com o teu guarda-roupa, com o teu armário, ou com qualquer coisa que seja física, porque na porta você não passa com ele. E você sabia que assim é o pecado do homem? Não entra naquela porta aqueles que estiverem no pecado. Ou você deixa as coisas desse mundo para trás, ou você não entra na porta. Trazendo para o lado da arca a mesma coisa. Ela tinha comprimento, ela tinha altura, conforme aqueles que entrariam na arca. Conforme a obediência daqueles que Deus determinou para entrar na arca. Mas por que Deus determinou que a arca deveria ser construída com tamanho, altura, largura? Por quê? Porque Deus sabia que a maioria daquela geração ia perecer no dilúvio. Deus sabia. Se a maioria fosse ouvir Noé, Deus não tinha mandado fazer só nessa medida. Deus tinha mandado Noé fazer maior, mais alta, mais larga. Mas Deus fez o quê? Constrói dessa medida, desse padrão. Porque aqui não vai entrar muitos. E por que Deus fez a porta do céu, que nem a Bíblia diz? Que a porta do céu ela é estreita, é apertada. Porque Deus sabe que é pouco. A Bíblia deixa bem claro lá, e fala assim, poucos são os que procuram e poucos é os que entram por ela. Mas a espaçosa, a porta espaçosa, o caminho espaçoso, é milhões e milhões que entram por ele, porque é fácil demais. É fácil demais. E a geração do que a gente estamos vivendo, meus irmãos, é dessa forma. O versículo 16 diz assim, e fará na arca uma janela de um côvado. Acabarás em cima, e a porta da arca para o seu lado. Falheis andares baixos, segundo e terceiros. Deus fez o quê? Falheis andares baixos na arca. Por que Deus fez isso? Porque Noé entraria com as suas famílias e com os animais que foi determinado por Deus para entrar na arca. O versículo 17 diz assim, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Deus falou, olha, eu vou trazer o dilúvio sobre a terra. E todos aqueles que têm espírito vão morrer, vão expirar. Vão expirar. Ou seja, quando Deus dá essa ordem para Noé, vou trazer o dilúvio. Constrói a arca dessa forma e dessa maneira, vou trazer o dilúvio. E Noé começa os primeiros trabalhos a construir aquela arca naquele lugar que não chovia. Não chovia naquela época.
Agora imagina um homem construindo uma arca, um homem de idade. A Bíblia diz que Noé já tinha, quando começou a construir a arca, se você pegar aqui no versículo 5:32, a Bíblia diz assim, no versículo 5:32, daqui a pouco nós voltamos aqui. No versículo 5 de Gênesis 5:32 diz assim: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé, que eram os filhos. Noé tinha o quê? 500 anos quando começou a construir a arca. Agora imagina um homem nessa idade construindo uma arca, num lugar que não chovia. Simplesmente Deus mandava o vapor na terra e a terra era irrigada como Deus queria, não tinha dilúvio. Imagina na visão daqueles que são carnais a loucura que é. Imagina a loucura que é. E começou Noé a construir a arca, e aquela geração vendo Noé construir a arca, certeza e provavelmente que muitos falavam: esse velho tá ficando louco. Esse velho aí deve estar, que nem muitos falam, esse velho deve estar caducando. Esse velho aí, o que esse velho tá fazendo aí no lugar que não chove? O que ele tá? E com toda certeza Noé anunciava para aquela geração: olha, Deus me falou, vai vir um dilúvio sobre essa terra, Deus vai destruir esse povo por conta da violência e da maldade do coração deles. Noé construía a arca e o povo fazia o quê? Você acha que o povo não zombava de Noé? Imagina na geração de hoje. Você construiu uma arca lá no meio do deserto. E essa geração de hoje perversa, adúltera, pecadora, vendo você construir uma arca no deserto. O que ela vai falar? Imagina na geração de hoje, que não vive que nem Noé viveu. Imagina uma pessoa hoje com 50, 60 anos, 70 anos. 90 anos, é uma idade bem avançada hoje, trazendo para os dias de hoje no mundo. O que o povo vai falar de um homem com 90 anos construindo uma arca num lugar que não chove? Qual era a visão e qual é a nossa visão, trazendo nos dias de hoje? Imagina um servo de Deus construindo uma arca lá no deserto. Hoje não vai ser mais com água. Hoje a Bíblia fala lá em Tessalonicenses que vai ser com fogo, mas imagina naquela época. E trazendo para o dia de hoje. Um homem com 90 anos construindo uma arca num lugar que não chove. Até para aqueles que estão dentro da igreja hoje, falava, a primeira coisa que ia falar é que aquele homem está ficando louco. Deus falou nada para aquele homem. A idade dele está muito avançada, deve estar caducando esse homem aí. E você sabia que essa geração está com a mesma mentalidade daquele povo de antigamente? Está com a mesma mentalidade dentro de uma própria igreja ou religião que seja. Porque quando vê alguém construindo uma vida santa, são os primeiros a falar que aquela pessoa é louca, que aquela pessoa ali quer ser demais, quer ser melhor. Não, a porta é estreita. A arca trazendo para nós o reino do céu tem de ter obediência para entrar dele, não é de qualquer maneira não. E Noé começa a construir a arca, bater os primeiros pregos, as primeiras taubas, e falando, tem dilúvio, vai vir um dilúvio. Aí certeza que alguns curiosos perguntavam, mas quando que vai vir esse dilúvio, Noé? Quando que será? Noé falava, eu não sei, mas Deus falou que vai vir. É no dia de hoje. Muitos falam que Jesus está voltando faz anos e anos, mas não veio ainda. Mas ele virá. E meus irmãos, e Noé começa a construir a arca. E o povo falando o quê? Tá doido. Esse velho aí tá muito velho demais. Esse aí não tem visão de Deus não. Isso aí, não, vamos regalar a carne e vamos fazer o que nós quer. Porque não vai ter dilúvio, não chove. Deixa que esse homem constrói a arca dele aí. Tá construindo essa arca aí não sei pra quê, mas deixa ele aí. Imaginação do povo, irmãos. E o pecado do povo aumentando, 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 e o povo regalando a carne, regalando. E Noé lá todo dia ali, pregoando, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Aí, até que fim construiu a arca, Noé. Terminou a arca.
Terminou a arca, deixou tudo bonitinha, preparada para ele entrar, mais a sua família e os animais. Todo o tempo que Noé levou para construir a arca ficou pronta. E eu creio que Noé olhava para aquela geração e o pecado aumentando no passar dos anos. E a arca pronta. E Noé apregoando acerca do dilúvio. E mesmo assim a arca pronta. Tudo pronto. Só era alguns se arrepender das suas maldades que praticavam e entrar com Noé na arca. Mas não. Mas não, irmãos. Pelo contrário, se multiplicava o pecado deles, as maldades, as violências, os pensamentos. Noé terminou a arca, está pronto. Demorou tempo, anos, mas obedeceu aquilo que Deus determinou. O que isso quer dizer para nós? Não importa o tempo, não importa o ano, que Jesus voltará para buscar o seu povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas nós devemos fazer o quê? Só obedecer aquilo que ele determinou para nós obedecer. Não é dar ouvido à voz do homem, nem obedecer a homem, mas obedecer aquilo que está dentro da palavra de Deus. Aí Noé constrói a arca, Deus dá a ordem, entra, pega os casais dos animais, coloca na arca, você e sua família entra nela. Agora imagina Noé entrando na arca, Deus manda, quando Noé fecha, Deus sela e betuma por fora a porta da arca. Pronto, agora ninguém entra. E mesmo assim o povo olhando toda aquela cena. E eles não acreditavam que Deus ia mandar dilúvio. Agora imagina Noé fechou a porta da arca, tá tudo lá dentro. E o povo falando, o que esse homem vai fazer dentro dessa arca? Não vai vir dilúvio. Aí começa a vir a chuva, começa a cair, por exemplo, começa a cair alguns pingos ali, aí é onde começa já a reflexão na vida do povo. Começa a vir a reflexão. Olha, tá caindo os pingos de água aqui. Eu imagino essa cena maravilhosa daquele dia. Olha, Noé entrou dentro da arca, passou todos esses anos construindo. Alguns falam 120, mas não foi 120 anos. Noé começou, a Bíblia diz aqui no começo aqui de Gênesis capítulo 5:32, ele tinha 500 anos. Se você for ver bem mais para frente lá, quando ele acaba que Deus fala que vai mandar o dilúvio, ele tinha já 600 anos. Dá um período de 100 anos, mas não fala exatamente o tempo que ele passou construindo. Algum fala 120 porque Deus falou que o homem viveria 120, mas essa ordem Deus falou para o homem que o homem viveria até 120 anos. Isso é questão de outra pregação. Aí começa, Noé entra na arca, Deus sela por fora, acabou, não sai ninguém daí de dentro. Agora é comigo. Aí, louvado seja Deus. Começa a cair uns pingos. Aí o povo lá fora no mundo faz o quê? Olha, tá caindo uns pingos aqui. Começou a cair uns pingos, sendo que não cai. Só vem o vapor na terra e a terra ali meio que evapora ali. E é onde que irriga as coisas da terra. Mas agora parece que está diferente. Começou a cair uns pingos aqui. Olha, parece que começou. Aí começa. Aí onde começa o povo a refletir. Noé, um homem com 500 anos, construindo uma arca. Aquele homem não estava doido. Aquele homem não estava caducando. Aquele homem não estava ficando maluco. Aquele homem estava certo. Aí começam os pingos, aí começa a engrossar. Aí é onde que começa a vir na mente do povo. Noé estava fazendo a vontade de Deus. Aí começa a água vir mais ou menos perto da altura do joelho, aí começa o desespero do povo. E começa. Aí é onde que vem, meus irmãos,
tentar se preparar muito tarde demais. Você sabia que o pior erro do ser humano é que eles querem se preparar muito tarde demais para o dia do Senhor? E começa a chover, imagina o desespero daquele povo. O povo que falava que Noé estava louco ali construindo aquela arca, junto com a sua família, simplesmente eles passavam de longe de Noé ali construindo, ele não ia lá. Mas Noé falava para eles. Eles passavam de longe, aquele homem está louco, deixa aquele homem para lá. Quando Noé fecha que começa a vir um dilúvio, para onde o povo vai tentar correr? Você acha que o povo foi correr para onde? Você acha que o povo foi correr lá para fora para fazer a vontade do mundo? Beber, se prostituir, ter relação sexual fora do casamento, andar na vaidade. Você acha que o povo foi fazer isso? Não. Agora, a água já está no joelho do povo. Ele vê que aquilo que Noé fazia era a vontade de Deus. Você acha que quando começa a vir um dilúvio, que a água começa a subir nas pernas do povo, o povo vai correr para fazer a vontade da carne? Não. O povo não vai fazer isso. Agora, imagina aquela cena. Agora o povo, você imagina a mente daquele povo naquele momento? O que aquele povo imaginou? Não, aquilo que Noé pregava era real, era verdadeiro. Você acha que ele foi correr para fazer a vontade do mundo? Não. Sabe o que eles fizeram? Certeza que eles fizeram isso. Eles correram para a arca, tentando o quê? Um refúgio. Quando a Bíblia fala que Deus selou por fora a porta da arca, por que Deus selou por fora? Porque Noé, pelo desespero do povo lá fora, Noé poderia ter um sentimento e abrir a porta da arca. Mas Deus fez o quê? Selou por fora. Porque o juízo de Deus, ele é sem misericórdia, meus irmãos. O juízo de Deus, ele é sem misericórdia. A oportunidade é quando nós estamos aqui, após a morte, acabou. E ali Deus estava mostrando para um povo um juízo, meus irmãos, severo para eles. E a Bíblia diz que Deus sela por fora. Aí imagina o desespero daquele povo naquele momento. Imagina. Vem um dilúvio, a água está no joelho. Imagina aquele desespero, o povo correndo para a arca. Por quê? Quando o povo se vê em aperto, é onde o povo quer correr atrás das coisas de Deus, é onde o povo quer ir para a casa de Deus, é onde o povo quer ir buscar a Deus. Mas para muitos, infelizmente, é tarde. Porque quando muitas pessoas estão lá morrendo, chama o pastor, chama a tua fulana que eu quero aceitar Jesus. Mas é muito tarde, meus irmãos. Você muitas das vezes aceitou Jesus muito tarde. Algumas igrejas falam que foi para o céu, mas é mentira. Uma pessoa aceitou Jesus em cima da última hora, não se preparou. Só porque ele estava ali em cima da hora da morte, foi lá, ergueu a mão, aceitou Jesus. E alguns pastores, e em alguns lugares, fala que as pessoas foram para o céu, mas não é assim não. Muitos estão enganados. Muitos estão enganados e enganando as pessoas. Mas o ladrão da cruz foi salvo. Mas depende, o que você pensa do ladrão da cruz? Ele estava na lei ou na graça? Você tem de entender o que aquele homem estava obedecendo naquele momento. Uma lei ou uma graça? Jesus não tinha morrido ainda. Jesus ainda ia ser crucificado quando Jesus dá a ordem para ele. Que ele estaria no paraíso. Então as pessoas precisam entender, meus irmãos, a palavra de Deus. E aí imagina o desespero do povo correndo para aquela arca, querendo buscar refúgio. Mas é muito tarde demais. E assim vai ser para essa geração, meus irmãos. Vai ser muito tarde demais. Construa a sua arca, construa a sua vida espiritual conforme a vontade de Deus, para quando Jesus voltar, você esteja preparado e preparada para entrar na arca, que é o reino de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E ali o povo se preparou e correu para a arca. Vamos lá que Noé vai abrir a porta. Não, muito tarde demais. Você lembra que a palavra diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre? E a porta que Deus abre, ninguém fecha? Foi ele que fechou. Noé não tinha o poder de abrir. E você acha que você vai ter o poder de abrir a porta para querer entrar no céu naquele dia?
Você acha que da maneira que você está vivendo, você tem o poder de abrir a porta que Deus fechou? Não. Não. Você não tem o poder. Você não tem a força naquele dia do juízo final querer questionar a Deus. Não. Você tem a oportunidade de construir a tua arca, vivendo, obedecendo a palavra, as ordenanças de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você tem a oportunidade hoje. E por que não construir uma vida espiritual para a tua salvação eterna? E não fazer que nem aquele povo do dia do dilúvio que não construíram e viviam a vida regalando a sua carne, meus irmãos. E olha o que diz no Evangelho de Pedro, lá na graça. Olha o que diz, para nós encerrar a mensagem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão não avisa a hora que ele vai entrar na casa de alguém para pegar alguma coisa, roubar alguma coisa. Então vai ser o quê? De repente a vinda do Senhor, assim como o dilúvio. Deus deu a ordem. Constrói a arca, Noé, dessa forma e dessa maneira. E assim Jesus dá uma ordem para mim e para você. Sem a paz e sem a santificação, ninguém verá a Deus. Meus irmãos, nós temos de construir a nossa vida espiritual na presença de Deus. Porque o que ele diz? As coisas desse mundo se desfarão, se queimarão. Por isso que fala lá em Tessalonicenses, não vai ser mais com água. Deus prometeu desde a lei que não destruiria mais a humanidade com água, mas agora é com fogo. E todas as coisas que há nesse mundo vão ser desfeitas, vão ser destruídas pelo fogo. Deus destruiu aquela geração com água. A próxima vai ser com fogo. Mas por quê? Porque não se preparam. Não tem convicção do Evangelho. Se prepare. Tenha a sua vida. Construa a sua vida santa. Deixa que o povo, às vezes, nos aponte, nos julgue pela nossa caminhada na presença de Deus. Mas tenha a sua vida santa. Obedeça ao Evangelho de Jesus Cristo. Construa a sua arca sem brecha, selada, uma vida santa. A Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras. Não é uma placa, não pense que você está dentro de uma religião aí te salvar, que nem muitos pregam por aí, que a religião dele salva, que tal igreja salva, é mentira. Mas tem uma vida santa na presença de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais um pouco para encerrar a mensagem, em nome do Senhor Jesus, e oremos. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, rendemos graça nesse dia por essa palavra. E que a Tua palavra possa impactar os corações que hão de ouvir ela. Nos conceda graça, sabedoria e entendimento. Abençoa a Tua igreja, os nossos irmãos, e conceda a eles sabedoria e entendimento, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E conforme a vontade de Deus, quando Ele permitir, eu estarei aqui trazendo a mensagem e a palavra dEle. Ore pela minha vida e pela vida da minha família, como assim eu oro pela vida de todos, em nome do Senhor Jesus. A paz.